Olá, pessoal, boa noite. Dando sequência, então, na aula da semana passada, hoje vamos ver algumas especificações sobre normas e regulamentos orientada aí pela plataforma do PMBOK, tá? A primeira delas se refere à norma, que é um documento estabelecido por consenso e aprovado por organismo reconhecido que fornece para uso comum. Então, é uma norma que ela determina aí regras, tá? Diretrizes e características específicas, principalmente para cada setor, que é o caso de quando nós temos obras públicas e obras privadas, ou qualquer desenvolvimento, compra de equipamentos, ou compra de software, compra de produtos para empresas públicas e privadas. Então, é uma regra estabelecida que, principalmente quando se trata de uma licitação, de uma compra municipal, estadual ou federal, ela tem regras e diretrizes para cada um desses setores. Tá? Então, a gente não vai estudar cada uma dessas situações, a gente vai entender que nós precisamos consultar quando vai ser feita uma licitação, qual é a diretriz, qual é a regra que estabelece sobre aquele órgão. Tá? Muitas vezes essas informações ela já vêm no edital. A maioria das empresas que fazem licitações, empresas públicas, ela já traz uma solicitação mínima aí de regras e diretrizes que devem ser seguidas na elaboração de um software, na aquisição de um produto ou na compra de uma nova mercadoria. Tá? Então essa norma normalmente ela vem no documento. Algumas empresas de caráter privado, elas não trazem essa informação, mas aí, nesse caso nós precisamos consultar o que as especificações que tem em cada uma delas, tá? Então a norma, ela é um senso comum em relação ao município, estadual e federal e a diferença da empresa privada, que estabelece aí regras para serem seguidas e diretrizes. Okay? Já um regulamento é uma exigência imposta pelo governo, independente do tipo da empresa. Tá? Então, olha só, é uma exigência imposta pelo governo que especifica a característica do produto, processo ou serviço, inclusive cláusulas administrativas aplicáveis conforme a conformidade obrigatória. Então, o regulamento, ele se aplica a qualquer tipo de empresa, de qualquer caráter. Então, seja aí, como a gente estava conversando, seja serviço, seja produtos, ou seja bens de consumo, tá? Por exemplo, uma das formas de regulamento que a gente tem hoje é a importação e exportação de produtos de outros países. É um exemplo, tá? Quando cai na alfândega, quando tem um limite de compra, se eu vou precisar, por exemplo, algum grupo que está desenvolvendo, lembra circuito e placa, se vier alguma coisa da China, o regulamento desse produto, dessa compra, ela vai ser analisada, tá? E o regulamento, ele independe se a empresa que você está prestando serviço é pública ou privada. Então, a exigência de, eu posso comprar tantas placas da China e vou pagar tantos dólares. Então, eu tenho que obedecer esse regulamento de exportação e importação. Tá bom? Da mesma coisa se eu for vender esse produto para fora. Então, esse regulamento, ele é uma exigência de imposta, inclusive ele aplica aí questões de impostos também, tá? Pagamento de taxa, pagamento de transporte, como é o caso da importação e exportação, que é o mais aplicado hoje. Tá? Entre outras funções também, mas a principal do nosso país que aplica atualmente é a imposição de pagamentos de taxas referente à importação e exportação. Então, seja de matéria-prima ou serviços, no caso, né? Que são até mesmo os valores que, por exemplo, eles têm um serviço lá em Dubai e vou voltar com o dinheiro que eu recebi. A gente sabe que tem um limite para você andar com esse dinheiro de ida e vinda de um país para outro, tá? Então, isso também é um regulamento, mesmo que você esteja fazendo um serviço correto, tá? Se a taxa é 10 mil dólares, 10 mil reais, que você pode andar com dinheiro em espécie, independente se você foi lá construir um prédio ou se você foi lá vender um produto, a taxa é aquela. Então, o dinheiro ele não pode ser andado em espécie em função de questões políticas e questões de impostos. Tá? Por isso a necessidade aí de fazer a transferência, como a gente vê muitas situações aí, dinheiro sendo preso em aeroportos, ok? Então, a norma a gente tem específico para as empresas, em caráter municipal, estadual, federal, e para empresas privadas. O regulamento ele é obrigatório para todo mundo, como é um caso da questão de importação e exportação e pagamento de taxas, tá? Então, é essa a diferença das duas
situações, que vai aplicar aí para vocês em qualquer tipo do projeto, seja então desenvolvimento do software, seja em desenvolvimento de um produto, seja aí para uma nova adaptação de alguma empresa, todo esse tipo de norma e regulamento, ela vai se aplicar. O regulamento, quando muitos dos trabalhos de vocês, ele não vai ser tão atual, tão de aplicação, porque não vai ter essas questões de importação e exportação, tá? Mas a norma, ela vai entrar nos projetos em virtude das leis federais, municipais e estaduais, e também de cunho privado. Na sequência aqui, a gente vê então o entendimento do ambiente do projeto como um todo, dentro dessas características também, tá? A gente tem que saber três situações bem importantes. Que todo projeto que vocês estão desenvolvendo, inclusive com essas normas e diretrizes, ela rege um ambiente geral. Então, é aquela de cunho de informação conhecimento a todos, tá? Conhecimento comum, que é o caso se eu fizer uma página na internet, se eu colocar o meu produto à disposição dentro de um aplicativo, tá? Então, esse ambiente geral é aquilo que as informações que as pessoas vão poder conhecer. E dentro disso, eu tenho que consultar a norma e o regulamento para não infringir nenhuma lei de publicação também, tá? O operacional é aquela parte que vocês estão desenvolvendo, que é as áreas de produção, as áreas de desenvolvimento de TI, as áreas de segurança de TI. Então, dentro disso, um dos documentos que nós trabalhamos foi a questão do sigilo das informações. Então, esse tipo de documentação, de regulamento e norma, ele é estabelecido dentro da equipe de trabalho. E o ambiente interno, a gente trabalha principalmente com as questões gerenciais, aquilo que não é pertinente aos funcionários e até pequenos gestores, como o caso o gestor do RH, o financeiro, né? Mas esse ambiente interno ele seria principalmente em relação aos padrões e trocas de informações, e até mesmo desenvolvimento de ações, venda de ações dos diretores. Tá? Então, dentro desses três ambientes, eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês, que seriam questões culturais e sociais, que eu posso divulgar, que entra no ambiente geral, eu posso colocar a minha empresa vai fazer uma campanha para doação de alimentos, por exemplo, nessa época. Tá? Então, é uma campanha de cunho social e cultural para ajudar a população e isso pode ser divulgado. Ele entra, então, no ambiente geral. Um ambiente internacional e político seria negociações, inclusive eu posso ter de logística na importação e na exportação, tá? E também aqui outras políticas de venda de ações da empresa. Então, ele entra em questões operacionais já para o ambiente interno. Quer dizer, eu posso fazer algumas informações que o meu operacional possa me ajudar, mas algumas delas, por exemplo, já a venda de ações, como ela já tem caráter político, eu faço um desenvolvimento aí já de cunho interno. E ambiente físico, que entra também no operacional ou no interno, dependendo quanto for investir, quanto eu vou ter de andamento de valores, tá? Isso fica a critério do grupo, de vocês selecionar aquilo que é ambiente operacional, aquilo que eu posso ter com que os meus funcionários conheçam, e aquilo que é ambiente interno só entre os diretores, tá? Que nem eu falei, eu posso ter a venda das minhas ações que todo mundo possa saber e meu funcionário possa comprar. Só que, ao mesmo tempo, se eu não quiser que ele tenha acesso, eu posso tornar isso de cunho político e começar a divulgar em plataformas de negociações específicas, que seria a questão das bolsas e das corretoras aí que negociam as ações, tá? Então, esses dois caráteres, a relação de operacional e de questões internas, são os diretores, os gestores que vão administrar, tá? E outra relação que a gente tem é a mudança de ambiente físico, melhorias na empresa, estruturais, melhorias em termos da quantidade de funcionários, até mesmo, vamos dizer, visando a segurança dos funcionários, questão de ergonomia. Então, tudo isso aí ela implica no ambiente interno em relação a beneficiar o meu funcionário ou fazer com que ele tenha participação nas atividades que estão ocorrendo. Tá? Então, esses são os 3 principais elementos. Geral, que é o que eu posso divulgar fora da empresa, que é o meu marketing, por exemplo. Operacional, que os colaboradores estejam envolvidos. E o ambiente interno, que é específico de responsabilidade dos diretores, dos acionistas ou dos donos da empresa. Aqui nós temos, então, alguns conhecimentos e habilidades no geral, tá? Já indo para a parte final dentro do PMBOK. Então, a gente viu nesse processo que nós temos a contabilidade e gerenciamento financeiro. Então, a contabilidade e gerenciamento financeiro, ele cabe
aí aos donos da empresa, para que todas as atividades pertinentes elas corram de forma contínua e sem eventuais problemas, tá? A compra e aquisições aqui entra questões de ações que eu falei para vocês, que eu posso negociar a minha empresa fora, de forma externa, até para que ela ocorra uma valorização, tá? Então, ao ponto de vocês chegarem a fazer esse tipo de serviço, significa que a empresa ela já teve um desenvolvimento muito bom e ela está se desenvolvendo cada vez mais. A gente não coloca uma empresa para oferecer as ações quando ela não é conhecida ainda. Então, hoje tem várias empresas para venda fundo de ações aí estando disponíveis no mercado, mas elas têm uma quantidade limitada de acionistas devido ao seu tamanho. Então, a compra e aquisições ela também interfere aí se eu posso fazer com que a minha empresa ela cresça dentro de um fundo de negócios, um fundo aí de ações ou de investimentos, ou que a gente fala as commodities, que isso é a venda do produto, por exemplo. Tá? Então, a gente pode, com o passar do caminhar da nossa empresa, fazer com que ela tenha um maior faturamento em cima disso. Tá? Habilidades em relação a vendas e negociação de marketing, que todos nós precisamos desenvolver, porque eu não posso ter só um bom produto sem saber como divulgá-lo. Então, vendas e marketing, ele está aí primordial para os nossos comércios, tá? Para que a gente tenha um bom giro do nosso produto. Contrato e legislação, que entra questões de normas, que eu comentei com vocês, e regulamentos, para conhecer a norma que rege o meu município, o regulamento que eu posso oferecer um produto. Fabricação e distribuição, quanto produto eu vou fabricar, para qual público específico e quanto tempo isso vai levar para a fabricação, tá? Logística, pessoal, que hoje é uma das questões muito importantes, porque a logística, ela interfere na minha negociação, quando eu demoro muito tempo para entregar um produto, ou quando esse é um custo muito alto em relação a transferir esse produto de uma região para outra, tá? Entrega. Então, é importante a gente sempre verificar quanto à logística, a melhor forma do meu cliente receber a minha mercadoria, o meu produto, e quanto isso vai custar para ele, quanto vai desembolsar. Um exemplo simples é quando a gente vai comprar um produto pela internet. Às vezes você vai comprar um produto nos sites que vendem, nos aplicativos, e você vê que que a logística dele, o valor do frete é mais caro que o próprio produto, né? Então, isso é uma relação muito importante para que a gente faça bons negócios de logística para venda do nosso material, da nossa mercadoria, nosso produto, sem que o produto ele acaba saindo mais barato do que o preço para o cliente receber, tá? Então, isso é uma questão hoje muito importante, que na logística a gente sempre precisa estar fazendo novas pesquisas e novas negociações para que não seja prejudicado o meu cliente e nem a mim, vendendo produtos aí de uma forma muito barata, num preço muito caro de entrega. Planejamento de todas as etapas, que foi o que nós fizemos, planejamento do marketing, das vendas, do RH, dos recursos humanos aí, logística. Então, o planejamento estratégico ele envolve todas as áreas. Estrutura organizacional se refere a questões de quem são os responsáveis por cada setor. Então, eu tenho o gerente de cada departamento e qual a ação desse gerente de cada departamento, que foi o que vocês fizeram nas descrições do PMBOK. Comportamento organizacional. Esse comportamento organizacional refere-se a analisar o quanto a minha empresa está crescendo. Tá? Se ela está tendo uma boa demanda, se eu posso expandir o mercado, se eu posso oferecer outros tipos de produtos. Então, é analisar anualmente como a minha empresa cresce, como o meu produto ele está sendo aceito no mercado, para que eu possa ampliá-lo e até mesmo fazer adaptações para atender o novo público. Prática de saúde e segurança. E essa prática é o que eu falei para vocês, que uma das questões que a gente trabalha na área da produção dela em qualquer espécie, principalmente a questões da área de TI, que trabalham com ergonomia, tá? E áreas de produção de máquinas, equipamentos, a engenharia de produção, é em relação a questões de segurança e ergonomia. Questões de desenvolvimento de projetos e sistemas, e auditoria de sistema, a gente tem principalmente a parte de ergonomia, que é meu funcionário ficar sentado 8 horas, dias da semana, 5 vezes. Então, eu tenho que deixar um ambiente adequado para que ele não desenvolva problema de saúde, tá? De coluna, de
problemas de articulações. Por isso que muitas empresas hoje elas colocam aí, às vezes de uma forma até errônea, e um tempo curto, intervalos, né? E até mesmo alongamento, dinâmica para que as pessoas se movimentem. E a questão da parte de desenvolvimento de máquinas e produção, nós também temos a questão de segurança e desenvolvimento de peças específicas, tá? Então, quando eu vou fazer uma peça, vou fazer uma máquina, vou fazer um produto novo dentro de um parque industrial, eu tenho que tomar as devidas seguranças para que a minha equipe não sofra perdendo um membro do corpo, por exemplo, tá? Num acidente de trabalho, como eu já comentei em algumas salas. Então, a questão da ergonomia, da segurança do meu funcionário, ela tem sempre que ser revista e ser modificada conforme o tipo de atividade que ele está desenvolvendo, tá? E a última informações aqui são em relação às tecnologias da informação. Tá? Ela envolve desde tipo de computadores, processadores e sistemas operacionais que todos nós utilizamos e desenvolvemos para qualquer tipo de produto, quanto ao tipo de tecnologia utilizada no meu meio de fabricação. Tá? Então, a tecnologia hoje, quanto mais atualizada, melhor ela vai estar dentro do campo de atuação na nossa empresa para desenvolver as áreas específicas. Ok? Pessoal, na sequência, daí nessa semana a gente vai ver mais alguns temas ainda em relação ao PMBOK para poder ir encerrando essa parte aí para avaliações de vocês, tá? Aguardo vocês, até mais.